Bem, sejam bem-vindos mais uma vez ao estudo do livro da Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. Nós vamos iniciar o capítulo 5. Capítulo 5, o nome dele é As Várias Expressões de um Mesmo Problema. Faz aqui uma citação do Manuel Filomeno de Miranda, que é um espírito que se dedicou à mediunidade e principalmente à obsessão. Existem problemas obsessivos em várias expressões, como os de um encarnado sobre outro, de um desencarnado sobre outro e de um encarnado sobre um desencarnado. E, genericamente, deste sobre aquele, ou seja, de um desencarnado para um encarnado, que é o mais normal que nós temos acostumados a ouvir, não é? Essa citação está no livro Sementes da Vida Eterna, de autores diversos, da psicografia do Divaldo Franco. A obsessão, um problema a expressar-se de várias maneiras. Além das relacionadas por Manuel Filomeno de Miranda, acrescentaremos a obsessão recíproca e a autoobsessão. Então agora a Sueli Caldas Schubert vai colocar um pouco de tudo isso aqui para nós entendermos. Encarnado para encarnado, ou seja, uma obsessão de encarnado para encarnado. É muito comum isso, e nós não nos damos conta disso, mas preste atenção no texto. Pessoas obsediando pessoas existem em grande número, estão entre nós, caracterizam-se pela capacidade que têm de dominar mentalmente aqueles que elegem como vítimas. Este domínio mascara-se com os nomes de ciúme, inveja, paixão, desejo de poder, orgulho, ódio, e é exercido, às vezes, de maneira sutil, que o dominado se julga extremamente amado, até mesmo protegido. Bem, uma das coisas que nós sempre repetimos é isso, né? As obsessões, elas são sutis, é difícil de perceber, né? Por isso temos de ficar atentos a tudo isso. Mas vamos continuar aqui. Estas obsessões correm por conta de um amor que se torna tiranizante, demasiadamente possessivo. Essa é a palavra-chave, possessivo, posse, tolhendo e sufocando a liberdade do outro. É, por exemplo, o marido que limita a liberdade da esposa, mantendo-a sob o jugo da sua vontade. É a mulher que tiraniza o companheiro, escravizando-o aos seus caprichos. São os pais que se julgam no direito de governar os filhos, cerceando-lhes toda e qualquer iniciativa. São aqueles que, em nome da amizade, influenciam o outro, mudando-lhe o modo de pensar, exercendo sempre a vontade mais forte, o domínio sobre o que se apresentar mais passivo, né? Ou seja, aqueles de mente mais frágeis, normalmente é aqueles que recebem a dominação de uma outra pessoa, né? Lembre-se que nós estamos falando de encarnado para encarnado. São ainda as paixões escravizantes que, desequilibrando emocionalmente os seres, podem ocasionar dramas doloridos, configurados em pactos de suicídio, assassínios e etc. A dominação mental acontece não só no plano terrestre, isto é, nas ocorrências do dia a dia, mas prossegue principalmente durante o sono físico, quando os seres, assim comprometidos, se defrontam em corpo astral, parcialmente libertos do corpo carnal,
dando curso em maior profundidade ao conúbio infeliz em que se permitiram enredar, né? Ou seja, só recordando um pouco, porque a maioria de vocês sabe, quando estamos dormindo, o nosso espírito está liberto, vagando para onde ele quer que ele esteja, né? De acordo com aquilo que ele gosta de ir e visitar. Mas essas obsessões de encarnado para encarnado continuam nesses aspectos quando estamos dormindo. E ainda fica mais forte isso, né? Porque aí você está falando diretamente com o espírito, né? Com o perispírito. Mas continuando. O mesmo sucede sob o império do ódio ou quaisquer outros sentimentos de ordem inferior. Até mesmo dentro dos lares, na mesma família, onde se encontram antigos desafetos, velhos companheiros do mal, comparsas de crimes nefandos, convocados pela justiça divina ao reajustamento. Outra coisa que vamos lembrar é que os maiores problemas kármicos estão dentro das nossas famílias, né? Esta reunião de antigos desafetos na mesma família é exatamente o que a espiritualidade projetou para que esses problemas sejam resolvidos no decorrer da existência, não é? Por isso que temos filhos difíceis, maridos ou esposas difíceis, porque estamos todos dentro desta situação, ou seja, a situação em que os nossos inimigos do passado hoje compõem a nossa família. Bom, mas vamos continuar o estudo aqui. Entretanto, escravizados ao passado, deixam-se levar por antipatia e aversão recíprocas, que bem poucos conseguem superar de imediato. Surgem daí muitas das rixas familiares, já que esses espíritos, agora unidos pelos laços da consanguinidade, prosseguem imantados às paixões do pretérito, emitindo vibrações inferiores e obsediando-se mutuamente. São pais que recebem como filhos antigos obsessores. É o obsessor de ontem que acolhe nos braços, como rebento da carne, a vítima de antanho, né? Esses seres se entrelaçam nos liames consanguíneos para que tenham a preciosa ensacha de modificar os próprios sentimentos, vencendo aversões, rancores e mágoas, né? Então vejam como a providência divina é perfeita nos seus aspectos, né? Ela reúne esses inimigos na mesma família. Por quê? Porque existe o esquecimento do passado, que muitos que estudam o Espiritismo não conseguem entender isso. Mas vejam como é importante esquecer o passado. Porque quando nós temos um filho, mesmo que ele tenha sido um algoz nosso, com o esquecimento nós vamos tratá-lo da melhor maneira que possamos. Eles vão passar por todas aquelas situações da criança quando nasce, necessita do amparo do pai, da mãe, as primeiras vacinas, os primeiros passos, né, que são vacilantes. Então, isso vai unindo esses espíritos que eram antagônicos no passado, porque houve o esquecimento. E aí, um dia, quando desencarnarem e se reencontrarem no plano espiritual, já não vai existir mais aquela mágoa, porque se esforçaram para que um ajudasse o outro, o pai e a mãe, durante o crescimento da criança, e o filho os auxiliando na velhice. Bem, mas vamos continuar aqui. Reduzido, porém, ainda é o número dos que conseguem triunfar, conquistando o vero sentimento de fraternidade, tolerância e amor, né? É lógico, naquilo que eu acabei de dizer,
existem as situações em que os espíritos não conseguem vencer esta situação, né? Porque ela é muito forte de outras vidas. Imaginavam que estavam preparados para resolver isso durante a encarnação, mas não conseguiram. Mas nós sabemos que a justiça divina é fantástica nesses aspectos e haverão outras oportunidades. Sem embargo, a experiência vivida, à custa de sacrifícios e lágrimas, será para todos o passo inicial da longa e bela escalada, em busca do Pai que nos aguarda em sua infinita misericórdia. Bem, aí nós terminamos aí o que a Sueli coloca sobre a obsessão de encarnado para encarnado. Agora ela vai comentar a obsessão de desencarnado para desencarnado. Então vamos lá. Espíritos que obsediam espíritos, desencarnados que dominam outros desencarnados, são expressões de um mesmo drama que se desenrola tanto na Terra quanto no plano espiritual inferior. As humanidades se entrelaçam a dos seres incorpóreos e dos que retornam à carne. Situações que ocorrem na crosta são, em grande parte, reflexos da odisseia que se desenvolve no espaço e vice-versa. Então é óbvio que nós temos que entender que, basicamente, nós temos duas vidas que estão entrelaçadas. A nossa vida aqui na vigília, mais a nossa vida quando vamos dormir, que o nosso espírito fica liberto e vai para os locais onde ele tem as suas preferências, que podem ser boas ou más. Os homens são os mesmos, carregam seus vícios e paixões, as suas conquistas e experiências, onde quer que estejam. Por isso há, no além-túmulo, obsessões entre espíritos, por idênticos motivos das que ocorrem na face da Terra. Em quase todos os processos obsessivos, desencadeados pelo que já desencarnou, junto ao que ainda está preso ao veículo físico, o obsessor cioso da cobrança costuma, em geral, aliciar outros espíritos para secundá-lo em suas vinganças, né? Ou seja, esses espíritos arregimentam outros espíritos para auxiliar na vingança. Tais ajudantes são invariavelmente inferiores e de inteligência menos desenvolvida a que os seus chefes. A sujeição mental a que se submetem tem suas origens no temor ou até em compromissos ou dívidas existentes entre eles, havendo casos em que o chefe os mantém sob hipnose, processo análogo, aliás, ao utilizado com as vítimas encarnadas. Porque a gente tem que lembrar que existem do lado dos desencarnados espíritos inteligentes, mas com vontades inferiores ainda, de dominação. O jugo dos obsessores só é possível em razão da desarmonia vibratória de suas presas, que só alcançarão a liberdade quando modificarem a própria direção mental. Então vejam, se nós não tivermos um bom padrão vibratório, nós estamos sujeitos ao ataque desses irmãos, né? Então temos que nos fortalecer na prece, o estudo da doutrina espírita, porque assim esses espíritos vão ter mais dificuldade em nos acessar. Mas continuando aqui. Certamente recebem, tanto quanto os obsessores, vibrações amorosas e equilibradas dos benfeitores espirituais que lhes aguardam a renovação. Espíritos endividados e compromissados entre si, através de associações tenebrosas de idêntico padrão vibratório,
se aglomeram em certas regiões do espaço, que é aquilo que nós chamamos do umbral, né? Onde aquela sintonia daqueles espíritos é iguais, são inferiores, da mesma forma. Obedecendo à sintonia e à lei de atração, formando hordas que erram sem destino ou se fixam temporariamente em cidades, colônias, núcleos, enfim, de sombras e trevas, né? Assim como existem as colônias espirituais de refazimento e as cidades no plano espiritual, como o nosso lar, por exemplo, existem as cidades tenebrosas e de sombras que se reúnem pelos mesmos padrões vibratórios. Tais núcleos têm dirigentes que se proclamam juízes, julgadores, chamando a si a tarefa de destruir a justiça aos espíritos inferiores, igualmente culpados como eles, né? Então, esses espíritos se julgam no direito de fazer isso. São igualmente culpados e também devotados ao mal, ou endurecidos pela revolta e pela desesperança. Na obra Libertação de André Luiz, encontramos a descrição de uma dessas cidades. E no livro Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno de Miranda, temos notícia também de um desses núcleos trevosos. Aí, nesses redutos das sombras, comete-se toda sorte de atrocidades, e os espíritos aferrados ao mal são julgados e condenados por outros ainda em piores condições. Torturas inimagináveis, crueldades, atos nefandos são praticados por esses seres que se afastaram deliberadamente do bem. Estes agentes do mal, todavia, não estão abandonados pela misericórdia do Senhor. E sempre que ofereçam condições propícias, são balsamizados pelas luzes divinas a ensejar-lhes a transformação. Um dia retornarão ao aprisco, porque nenhuma das ovelhas se perderá. Bom, nós vamos parar por aqui e na próxima semana nós vamos continuar de encarnado para desencarnado. Eu espero que seja proveitoso esse estudo para vocês. Muito obrigado.